O André, ele fala aqui, ó, meu irmão, desculpe-me a enxurrada de perguntas, mas suas explicações são valorosas. Segue abaixo 2 perguntas para a sua dissertação. Grato. O André, fica em paz, cara, fica em paz. Estamos aqui para isso, esse é o objetivo da live, esse é o objetivo do canal. A gente só encerra quando não tiver mais pergunta, hein? Fique à vontade, tá bom? Vamos lá, você manda aqui, ó. Como a maçonaria lida com a diversidade de opiniões e perspectivas entre seus membros? Como a organização promove a união e a fraternidade entre homens com backgrounds e experiências de vida diferentes. Caramba, muito boa. André, vamos lá. Respondendo a primeira parte da sua pergunta, tá? Deixa eu só anotar o time aqui. Como a maçonaria lida com diversidade de opiniões e perspectivas entre seus membros? A maçonaria ela é muito inteligente nesse sentido, tá, André? Por que eu falo a maçonaria? Porque a Constituição, a filosofia maçônica é assim. Os homens talvez não. Então, a maçonaria diz, né, ou pelo menos nos ensina que essa diversidade de pensamento é que enriquece o crescimento de um para com o outro irmão. Quanto mais multidisciplinares nós sejamos, né? Quanto mais diferença ou melhor ainda, comentários, pensamentos, discussões sobre determinado tema nós tenhamos, mais rica, mais próspera fica uma loja. Um detalhe importantíssimo nessa diversidade, nesse contexto todo, André, que não pode faltar, e aí é que está, talvez, uma das grandes contribuições do venerável mestre que ali estiver, é que toda essa discussão, toda essa diversidade de opiniões que deve existir em loja, ela tem que ser baseada e respeitar sempre o próximo. O respeito mútuo nunca pode ser esquecido. Então, numa loja maçônica, nunca vai ser solicitado, por exemplo, ou discriminado, tá? Os irmãos que forem de direita para com os que forem de esquerda. Os corintianos dos palmeirenses. Os vascaínos dos flamenguistas. Entendeu? Isso nunca vai existir. Não vai haver essa segregação. A maçonaria nos ensina para que não haja. Vai haver sempre uma discussão. Essa discussão ela tem que ser sadia, ela tem que ser proveitosa para o corpo da loja e para a loja, tá? Quando a gente está num ágape, então não estamos dentro de um templo, essa discussão pode tomar um tom mais informal. E aí a gente partir para uma brincadeirinha mais, vamos citar o exemplo aqui do futebol, ou de partidos políticos, tá? Mas o fato é que, dentro do templo ou fora do templo, os maçons, eles são livres para pensarem aquilo que eles julgam da sua índole, aquilo que eles têm como suas virtudes. E os irmãos têm que se respeitar. Eu não posso jamais deixar de falar com você porque eu descobri que você não torce para o mesmo time que eu. Eu não posso excluir você porque eu descobri que você não tem a mesma vertente política do que eu. Pelo contrário, eu tenho que ser inteligente o suficiente para ouvir o seu ponto de vista e você idem. Isso dentro e fora de loja. É assim que a maçonaria nos ensina para com todas essas diversidades de opinião. Isso é tão fato e tão claro que é por isso que dentro da maçonaria nós temos irmãos de diversas religiões congregando, confraternizando harmoniosamente. Entendeu? E religião também é a diversidade de opinião. Então, essa é a chave, esse é o segredo da maçonaria. E ela nos ensina que devemos sim ser diversos em nossas opiniões, que nós devemos pensarmos, tentarmos entender, ouvir o lado do outro e jamais discriminar. Assim nos ensina a maçonaria. Ok? A segunda parte da sua pergunta é: como a organização promove a união e a fraternidade entre homens com backgrounds e experiências de vida diferentes? Como que ela promove isso? Isso é um papel importantíssimo, na minha opinião, na opinião do Marcel Simões, do venerável mestre. Como é que ela promove isso? Ela promove isso mantendo um ambiente sadio, mantendo uma loja equilibrada, uma loja baseada no respeito.
na dignidade, onde cada irmão é livre para se colocar, para comentar, debater sobre todos os temas e e deixar visível a sua opinião, sem que o outro irmão o discrimine ou o julgue sobre tal. Então, a organização promove essa diversidade de opiniões, garantindo com que o respeito seja mútuo e seja existente dentro e fora de loja para com os irmãos. É dessa forma.